No Evangelho de Mateus, o chamado de forma errada, mas é como aqui a Bíblia, a tradução que eu estou a utilizar nestas conversas da difusora bíblica, aparece com a designação de Sermão da Montanha. Claro que isto é uma expressão utilizada pelo editor, tradutor e editor da tradução portuguesa, porque não está nada no original, como sabemos. E depois está no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Portanto, engloba 3 capítulos deste Evangelho chamado de Mateus. No Evangelho de Lucas já não é assim. O Evangelho de Lucas apresenta no capítulo 6, e é bastante mais breve, tudo o que apresenta está no capítulo 6 e não começa logo no início. Está enquadrado logo após a escolha, a eleição do grupo dos 12. Parece que em Lucas há a preocupação de dizer: estes 12 que Jesus escolhe ainda não estão, ainda não vivem, ainda não são, nem vivem. O seu ser viver ainda não é fundado e orientado. Não é a explicitação, não é o visível destes princípios, mas tem de ser, sob pena de eles não serem nada em relação a Jesus e ao seu projeto, historicamente nada. Portanto, até poderem ser pedra de tropeço, como efetivamente vieram a ser, por vontade ou sem vontade, mas vieram a ser, estão a ser, ainda neste século XXI, porquanto todas as igrejas, como eu tenho já aqui realçado em conversas anteriores, e nunca é demais repeti-lo e sublinhá-lo, e eles são mais pedra de tropeço, o grupo dos 12, porque todas as igrejas, a começar pela católica, que eu integro como presbítero da Igreja do Porto, têm, sobretudo ao nível da chamada hierarquia dos seus dirigentes, têm tropeçado neste grupo dos 12, porque nos falsos valores deles, e portanto, em vez de serem presenças visíveis, darem visibilidade ao reinado de Deus, Criador de todos os povos, em radical igualdade, de filhas e filhos em estado de maioridade, em estado de liberdade e de maioridade, em autonomia, em protagonistas da história, têm estado precisamente a dar visibilidade ao reinado do poder, primeiro do poder religioso, eclesiástico, que eles são a grande expressão e o grande rosto, de que eles são a grande expressão e o grande rosto, para escândalo dos pequenos, para escândalo das vítimas, para escândalo dos empobrecidos e dos oprimidos, dos excluídos, que é hoje a esmagadora maioria da população mundial, e do poder político, do poder político de cada país, com quem habitualmente os do poder religioso e eclesiástico sempre muito bem se entendem, e no nosso país, Portugal, até tanto se entendem que até mantêm desde 1940 para cá uma concordata entre o Estado português e o chamado, vejam só, o Estado do Vaticano. Se tem alguma coisa a ver com Jesus, Estado do Vaticano. Uma coisa horrível, horrenda, absolutamente intolerável, abominável. A desolação das desolações. Pois, sem querer, ou por querer, certamente sem querer, porque finalmente eles deram a sua adesão a Jesus, embora tardiamente, mas efetivamente eles são mais pedra de tropeço, porque na hora em que foram escolhidos estavam longe, estavam nos antípodas de terem já, de serem e viverem estes princípios, estes valores do reinado de Deus, que Mateus compila aqui em
dentro do capítulo 6 e logo a seguir, ou quase logo a seguir, à escolha, à eleição do grupo dos 12. Para que eles, como quem diz, acabaram de ser escolhidos e agora Jesus diz-lhes: eu escolhi-vos e vós tendes de viver de acordo, viver nas vossas vidas, no vosso dia-a-dia, estes valores e estes princípios, porque são estes os valores e os princípios do meu viver cotidiano, como podereis testemunhar, porque viveis, andais comigo, acompanhais-me, e bem vezes que sou assim. Portanto, infelizmente não foi o que aconteceu, porque eles nunca, em tempo histórico de Jesus, até à sua morte crucificada, nunca fizeram os seus, o grupo dos 12, nunca fez seus estes princípios e estes valores aqui apresentados e compilados por Lucas de uma forma muito mais restrita, como se vê, que nem sequer faz um capítulo. Mas em Mateus prefaz 3 capítulos. E por isso, embora o tradutor e editor desta versão e desta tradução portuguesa, que é reconhecida oficialmente pela Igreja Católica, lhe chame Sermão da Montanha, não é, como disse, nenhum sermão, porque Jesus nunca prega sermões. Jesus testemunha o reinado de Deus, que vive em si, e ele próprio vive de forma radical, plena e total, e também de forma definitiva, portanto paradigmática, exemplar para todo sempre, para todas as gerações de seres humanos que venham a este nosso planeta Terra. E poderíamos, se quiséssemos usar a palavra sermão, deveríamos dizer Sermão do Monte, mas também fica mal, porque sermão não dá. Portanto, são as palavras, o testemunho, a formulação de forma compilada e sistematizada dos grandes princípios, dos valores fundamentais que o reino, com que se constitui o reinado de Deus, em total oposição. E total, porque onde estiver um não pode estar o outro, em total oposição ao reinado do religioso, do poder religioso, do poder político e do poder económico-financeiro, ou dos 3 poderes ao mesmo tempo, sintetizados, materializados do ponto de vista ideológico e, se quiserem, teológico, ainda que de uma teologia idolátrica, no chamado Deus ídolo, que os próprios nunca dizem Deus ídolo, dizem Deus todo-poderoso, omnipotente, omnisciente e omnipresente, porque estão simplesmente a reproduzir o que eles próprios, 3 poderes num só, são sobre os demais seres humanos e até sobre o próprio planeta. Palavras, princípios, valores apresentados por Jesus ao longo do seu ministério, como enviado e como presença viva do reinado de Deus já entre nós e de Deus Criador nosso Abá, são apresentados, são aqui compilados por Mateus nestes 3 capítulos. E por isso é uma formulação que poderíamos dizer tanto básica, fundamental, uma formulação de princípios e de valores que aqui na compilação e sistematização estão apresentados num cenário de monte, no monte. Porquê? Porque a expressão monte, dado que o Evangelho de Mateus dirige-se fundamentalmente e em primeiro lugar aos judeus da diáspora, pois a palavra monte para eles tinha muito sentido, que era o monte onde Moisés, o Monte Sinai, onde Moisés tinha recebido, segundo a tradição mítica, mas tinha recebido diretamente de Deus a lei, as tábuas da lei. Uma tradição mítica, evidentemente. Já prosseguiremos.